Então, a natureza do escoamento, quando ela pode ser caracterizada por linhas de corrente que são fáceis de distinguir, a gente enxerga aquelas linhas, elas apresentam uma organização, são facilmente visualizadas do ponto de vista macroscópico, a gente diz que esse escoamento é laminar. Então, o escoamento laminar, você vai observá-lo. Se você puder visualizar as linhas de corrente, essa visualização vai ser fácil. Você vai ver as linhas de corrente que são bastante diretas, distinguíveis entre si, com um padrão de organização que é bastante visível. Quando a gente aumenta o número de Reynolds, a gente vai definir esse número agora, algumas perturbações que existem no escoamento, elas começam a ser amplificadas e, eventualmente, o escoamento passa a ser turbulento. O escoamento turbulento, ao contrário do escoamento que a gente chamou de laminar, a gente vê um maior nível de desorganização. A gente tem escoamentos agora, a gente tem, na verdade, um escoamento com natureza bastante aleatória, e a gente vai discutir também bastante sobre escoamentos turbulentos, um pouco nessa aula e nas próximas, e também em detalhes no nosso módulo 3. Mas basicamente eu comentei sobre o número de Reynolds. O número de Reynolds ele é também um número adimensional muito importante. Eu diria que junto com o número de Mach e com o número de Prandtl, é um grupo de 3 números muito importantes em aerodinâmica estacionária. Quando a gente fala de aerodinâmica não estacionária, existem outros números também, mas o número de Reynolds é muito importante. O número de Reynolds ele nada mais é do que a razão entre dois números, né? Em cima a gente tem o produto da densidade característica, a velocidade característica e uma dimensão característica, e no denominador a gente tem a viscosidade dinâmica. Basicamente, o número de Reynolds é uma medida da taxa de crescimento da camada limite. Essa é efetivamente a melhor definição para o número de Reynolds. O número de Reynolds é uma medida para a taxa de crescimento ou para a velocidade de crescimento da camada limite, né? Algumas literaturas gostam de apontar o número de Reynolds também como sendo um quociente entre forças de inércia e efeitos viscosos, mas essa apresentação talvez não seja aí a mais acurada possível. Por outro lado, essa do crescimento, a taxa de crescimento da camada limite, ela é bastante realista. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a gente está vendo o escoamento a partir de um orifício cilíndrico, definido pelo diâmetro D, que a gente vê aqui na esquerda, e esse é um escoamento de um jato livre. Então a gente começa vendo um escoamento laminar, e num dado instante as perturbações que fazem parte do campo de escoamento, elas começam a ser amplificadas e dão origem a um escoamento que é altamente aleatório, desorganizado, com várias escalas no espaço e no tempo, que é um escoamento turbulento que a gente vê logo, eu diria, dessa região aqui para a direita do nosso escoamento em jato livre. Então esse é um exemplo para que a gente possa ter uma visão inicial do que é um escoamento turbulento e como ele se diferencia de um escoamento laminar. Agora, o que de fato acontece do ponto de vista físico é que entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento existe uma região de transição, e o fenômeno que leva o escoamento laminar ao escoamento turbulento é chamado de transição laminar turbulento. Efetivamente, vários mecanismos acontecem numa sequência bastante interessante, incluindo o crescimento de modos ou instabilidades hidrodinâmicas que crescem de forma exponencial, e isso acaba levando ao escoamento turbulento. Então, como a gente vê aqui no exemplo aí de um escoamento sobre uma placa plana, a gente começa com o escoamento laminar. Esse escoamento laminar ele é típico, ele tem um perfil de camada limite pontiagudo, como a gente vê aqui, e a gente tem um nível de organização elevado nesse escoamento laminar, a taxa de fricção na parede também é mais baixa. Em seguida vem uma região transicional, em que uma série de efeitos externos acabam sendo amplificados, a gente vai conversar sobre isso mais à frente, e se essa amplificação for grande o suficiente, vai haver a interação entre esses modos hidrodinâmicos, isso vai causar um escoamento de fato turbulento. E no escoamento turbulento, aí sim a gente começa a ver uma região, a característica dominante desse escoamento, que é a aleatoriedade, e a gente vê também um perfil de velocidade de camada limite mais achatado. A gente vai conversar o porquê disso e sobre o que é formalmente uma camada limite ainda nesse módulo 2. O que é interessante observar é que a gente está pensando nas equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes elas nos ajudam a descrever a física do escoamento. Elas não são algo que aprisiona o escoamento, elas são uma descrição matemática que nos ajuda a representar a realidade física. E essas equações elas são determinísticas, elas não são...